E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a um Pitacos do TIFF, o podcast do TIFF of Design. Eu sou o David Art, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Pitacos do TIFF, o podcast sobre design. Para você que é designer, para você que não é designer, mas quer trabalhar, é curioso, enfim, tá ingressando na área. A gente fala aqui sobre assuntos pertinentes à nossa carreira, ao nosso mercado, à nossa profissão. O Pitacos do TIFF acontece comigo, e aí a minha quinta série é Flora, com convidados também, ela flora menos, mas depende do convidado, né? Sempre às 8 horas da noite, horário de Brasília, no YouTube. Você pode acessar lá para conferir às quintas-feiras, tá bom? Também sempre às quintas-feiras tem episódio novo no Spotify, na Disney e na Apple. Então se você tá vendo pelo YouTube, curte, se inscreva no canal, porque isso fortalece demais. Se você tá escutando pelo Spotify e outras plataformas, segue a gente também, favorita, curte, porque isso é super, hiper, mega importante, beleza? O Pitacos do TIFF acontece com oferecimento da Hostgator, que é a sua hospedagem de site para você ter o seu site portfólio, o site do seu cliente, o blog, enfim, o seu site institucional. Acesse aí hostgator.com.br/TIFF, insere o cupom TIFF, você tem desconto, eu ganho também, porque eles vão ver que eu estou enviando gente. Todo mundo fica feliz, porque você vai ter acesso a uma boa hospedagem, com boa segurança, boa performance, com desconto. E também, dependendo do plano que você escolher, você ainda ganha domínio grátis. Então acessa aí, hostgator.com.br/TIFF. No episódio de hoje eu quero falar sobre a sua visão de design, porque a sua visão de designer não tem preço. Ou melhor, ela tem um preço. E vale muito mais que as horas que você trabalha. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Porque quando alguém contrata um designer, quando você é contratado por uma empresa, você não está sendo pago somente pelas horas de trabalho, pela sua mão de obra. Você está sendo pago pela sua visão de design, pela sua ótica de design de projeto, sobre o seu trato de design, sobre o seu processo, sobre também a sua assinatura, né, o seu estilo. Porque a gente não pensa nisso. A gente só pensa nas horas ali que tem que entregar e tal. Mas quando alguém está te contratando, principalmente freelancer, a pessoa não está contratando ali só para as horas que você vai executar no Figma ou em qualquer outra ferramenta. Ela está pagando pelo valor agregado que você traz para o projeto. Porque resolver problema, assim, sinceramente, dependendo do problema, é fácil encontrar alguém, né? E existem, inclusive, várias soluções para o mesmo problema que são ok, que são legais. Por exemplo, se eu te dou um cartaz, sei lá, um briefing de um cartaz do Metallica, um show do Metallica para você fazer. Passa o briefing, as informações, tal, e a data. Passa para você e para outro designer. Eu aposto com toda certeza que você vai entregar um projeto designer que está fazendo também, vai entregar de outra maneira, um outro projeto. E se os dois atenderam o briefing, se os dois fizeram de forma coesa, seguindo os princípios de design, os dois estão certos. Não existe certo ou errado. O que vai existir é que terá uma escolha, porque talvez algum tenha um primor melhor, um acabamento melhor, talvez eu entenda que acertou algum detalhe ou outro, talvez encaixe melhor no tema, mas isso não quer dizer que o outro não poderia ser utilizado. Isso nem quer dizer, muitas vezes, que o outro converteria menos, né? Pelo contrário, às vezes aquilo que a gente acha que não vai converter é o que converte. Então, são duas visões de design que entregaram o mesmo projeto, ou melhor, a mesma... ou entregaram uma solução para o mesmo problema, e que tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que cada um tem sua visão. E cada visão é única. Porque cada visão é constituída a partir das experiências que você tem, do estudo que você tem, da técnica, da prática. Então, é natural também que quanto mais velho você fique, mais maduro, mais experiente, melhor tenha a ser a sua visão de design. Mas também não quer dizer que quando você estava no início era equivocada, no sentido de estar errada, né? Talvez sim, mas talvez não. Então, a visão de um designer, ela é única. É uma coisa que não tem como copiar. E isso tem muito valor. Porque quando alguém está contratando um designer, ele não está contratando somente a resolução do problema, mas está contratando a forma, a abordagem, o estilo, a perspicácia,
a estética, a intuição, no sentido ali da capacidade de transformar ideias complexas em designs simples, elegantes, bonitos, né? De simplificar ideias complexas. Então, quando você vende seu trabalho como designer, você não está vendendo somente suas horas. Você está vendendo também a sua ótica, a sua visão de design. Isso, sinceramente, não tem preço. Isso é muito valioso. E a gente não dá valor a isso, a gente não pensa nisso. Quando a gente vai vender o nosso trabalho, a gente só pensa nas horas e pronto. Aí a gente até brinca, sou criativo, louco, nerd. E não pensa que isso é um diferencial. Isso pode ser realmente um diferencial que a gente pode se aproveitar e adicionar valor monetário mesmo na hora de passar o nosso trabalho, né? Passar o valor do nosso trabalho. A gente acaba procurando sempre os nossos pontos fortes para potencializá-los, tentar entender os pontos fracos para melhorá-los, mas não percebe que uma das coisas que é mais importantes que nós temos é a gente, é a única coisa que ninguém pode copiar, a nossa visão, a nossa inteligência de design, a nossa ótica sobre o projeto. Isso ninguém pode copiar. Então você pode copiar o conteúdo de alguém, você pode copiar a roupa, mas você não vai copiar, é impossível copiar o caimento que aquela roupa tem naquela pessoa. É impossível você copiar a forma que aquela pessoa passa aquele conteúdo, porque é dela, é único. E no design também é a mesma coisa. E a gente precisa entender isso porque a gente está entregando um valor agregado quando realizamos um projeto. Não é só as horas trabalhadas, não é só a hora na ferramenta. É muito mais do que isso. E eu sei que essa visão pode ser uma visão um pouco mais artística da coisa, né? Mas é isso, isso acontece para todas as profissões praticamente. Quando você vai contratar um médico, por exemplo, você não necessariamente vai pelo remédio que ele vai passar, né? Porque, sinceramente, se tiver um médico capacitado, independente do know-how, de qualquer especialização que ele tenha, ele vai entender ali o seu problema, vai passar o remédio e pronto, vai passar a dor, vai solucionar. Só que a gente não vai só atrás disso, né? A gente vai atrás do profissional em si. Quando a gente vai num cabeleireiro, por exemplo, a gente não está indo somente por causa do corte. Sei lá, o gradiente, o degradê que eles fazem no cabelo, talvez todos consigam fazer ali que você vai, mas você não tá indo somente por isso, você tá indo pela resenha, pelo menos homem, né? Pela resenha, pelo ambiente, pelo trato, pelo corte também, né? Porque cada um tem um corte. Eu não sei se você já percebeu isso, mas você pode pedir o mesmo corte para vários cabeleireiros. Sempre vai ter alguma coisinha diferente, por mais que seja o mesmo corte. Com design é a mesma coisa. Então, quando a pessoa está te contratando, ela não está contratando somente a sua hora na ferramenta, não está contratando somente a sua hora como executor, né? Ela está contratando também o consultor, ela está contratando o valor agregado que você traz. Por isso que cobrar design somente com base em hora normalmente não é vantajoso para a gente, porque a gente tem que pensar no valor que nós podemos adicionar, no valor que nós estamos adicionando ao fazer aquele projeto. Eu, sinceramente, não gosto de cobrar muito por hora, claro que eventualmente você tem que cobrar, tipo, como professor, em outras questões é a hora aula, né, o valor hora. Mas no geral, eu cobro por projeto, porque cada projeto é uma coisa, e cada coisa você pode potencializá-la, adicionar muito mais do que simplesmente resolver o problema. E a gente precisa ter entendimento disso, para que a gente possa se valorizar, se entender como profissional e saber negociar, saber às vezes recusar, saber se posicionar perante algumas situações. Ser designer, sinceramente, não é para qualquer um. Eu acho que todo mundo pode ser designer, mas o design não é para todos, sabe? Então, quando a pessoa te contrata, ela também tem que ter um
um ponto de confiança. Como eu estava dando o exemplo do médico, né? Ela também tem que ter um ponto de confiança. Você pode ir em 3 médicos. Você tá com uma dor na canela, você vai em 3 médicos. Os 3 médicos vão passar para você um remédio para tirar a dor. Talvez um passe um remédio, outro passe outro remédio, o outro passe um outro remédio. Os 3 remédios são para tirar a dor. Mas você vai ter que confiar em algum. Você vai ter que seguir algum, né? Muitas vezes você vai ter que testar, talvez. Mas passa por uma relação de confiança, né? Passa por uma relação de, olha, esse cara é o especialista, esse é o consultor, esse é essa é a pessoa que estudou para isso. Eu estou contratando ela, delegando esse trabalho porque ela é mais capacitada, porque ela tem estudo para fazer isso, então eu vou confiar. Então, num projeto de design, e principalmente com clientes, né, é uma relação mútua de confiança. E dentro dessa relação, a pessoa espera que você não apenas faça o apertar do botão, não apenas resolva o problema ali, tipo, não apenas tampe o buraco e pare de vazar água, mas como que você vai fazer isso? Como que você lida com esse processo ao longo disso? Como você envolve a pessoa? Como que é o seu acabamento, o seu refinamento nesse tapar do buraco? É só tu colocar uma cola, você, sei lá, coloca um silicone, faz um adereço ali, deixa melhor, pensa numa solução, às vezes um outro caminho. Então, nunca ou quase nunca é sobre a sua hora como designer, e sim o valor que você traz com o seu ofício, com a execução do seu trabalho. O valor adicionado, agregado. Por isso que é super importante você ter essa consciência, ter essa percepção. E essa ótica de design, essa visão de design sobre o projeto, a forma que você faz, vai evoluindo ao longo do tempo. Então, quando você está iniciando, é normal você não ter esse primor, e com o passar do tempo você vai melhorando, né? Vai evoluindo, vai aperfeiçoando o processo, vai aperfeiçoando sua visão de design. E com isso você realmente percebe que o valor não está realmente só no apertar do botão, e sim naquilo que você traz como profissional, que é único, que ninguém pode copiar. A sua perspicácia, o seu olhar pela estética, a sua intuição, é tudo isso, tudo isso. E até mesmo às vezes a velocidade, né? Porque muitas vezes quanto mais experiência você tem, mais rápido você identifica o problema, mais rápido você sabe como resolver, né? Claro que não é só sobre isso, porque se fosse só sobre isso, todo mundo contrataria o mais rápido e o mais barato. Mas não é uma corrida de 100 metros, né? É mais é mais sobre os atalhos que a experiência te traz. E aí sim você consegue ter velocidade, não simplesmente a força de correr. Por isso que é importante você entender isso, você saber que você tem que ter confiança no seu projeto, no seu olhar de design. Ah, é uma coisa louca, absurda. Não interessa, é sua visão de design. E tá tudo bem se não der certo em um projeto, assim como tá tudo bem se alguém recusar, falar que não casou, porque faz parte. Não quer dizer que tá errado, quer dizer que às vezes é só a sua visão de design que não tem. Você tem que ter esse respeito sobre a sua criatividade, sobre a sua licença criativa, né? E passar isso pro cliente também, para que ele entenda que você tem o seu jeito de trabalhar. Claro que você vai ouvir o cliente, as suas requisições, para trabalhar em cima do problema e obter o resultado esperado por ele, mas você tem o seu jeito de fazer. É o seu jeito, e isso ninguém copia. E isso que faz o seu diferencial, ou uma das coisas que fazem o seu diferencial como profissional. Portanto, valorize a sua visão criativa. Não entre naquela síndrome do impostor, sabe? Que muitas vezes a gente tem e acaba caindo nessa armadilha. Sua visão criativa é única. Ela é o que realmente faz você ser o designer que você é. E tá tudo bem se por acaso não casar com algum projeto, com algum cliente, mas é sua visão, é a sua forma de trabalhar. E isso não tem preço. Isso não quer dizer que você vai fazer a Deus dará tudo. Ah, vou fazer do jeito que eu quero, vou ser o rockstar aqui e dane-se todo mundo. Não é sobre isso, né? Eu tô falando a sua visão de mundo, a sua visão como designer,
a sua ótica sobre projeto. É sobre isso, sabe? Então, quando você for cobrar por um projeto, saiba disso. Novamente, claro que quando você está no início, você não tem essa inteligência, né? E talvez a sua visão de design ainda não esteja tão aprimorada, né? Mas com o passar do tempo, esse vai ser um dos seus diferenciais. E é aquela coisa, quer, não tem problema. Segue com outro profissional, segue com outro designer, mas o meu jeito, minha forma de trabalhar é essa. Não acredito em radicalismo, né? Ah, vou fazer aqui do jeito que eu quiser e dane-se o cliente. Não, não é sobre isso. Mas ele saber que ele precisa confiar em você. Porque você é o especialista, ele está comprando não só a sua hora como executor, mas o seu pensamento crítico de design, a sua visão de projeto, que pode ser diferente ou é diferente dos demais designers. E se ele gosta, se ele confia, ele tem que seguir por isso. Então valorize-se. Acredite mais em você, acredite mais na sua visão de design. Deixa desse pensamento, visão louca, sou engraçadinho, sabe? Que às vezes a gente tem, assim, referente a nós mesmos. Não, você é o criativo, você tem sua visão e é sua visão. Então seu jeito de trabalhar. Certo ou errado é isso. Tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar e tá tudo bem. Porque quando alguém está te contratando, ela não está contratando somente as horas, ela está contratando o que realmente importa, ou o que mais importa, que é a maneira como você vê o projeto, como você entende o público, como você dá vida para aquela solução, para resolver aquele problema. É sobre isso. Espero que você tenha entendido, espero que você se valorize mais. Até por isso que eu não acredito muito em cobrar em valor hora, né? Eu cobro mais por projeto. Saiba que ao decorrer da sua carreira, né, você vai melhorando sua visão de design, vai ganhando mais experiência, casca, e aí realmente isso vai fazendo mais sentido. Talvez no início não, tá tudo bem, é parte do processo, mas com o passar do tempo, a sua visão como profissional, como designer, seu jeito, seu trato com as coisas de design é que realmente fazem a diferença. Então treine bastante, estude, pratique, porque só assim você vai melhorando a sua capacidade como designer e, consequentemente, essa sua visão sobre projetos. Assim, você vai poder cobrar mais. E não cobrar somente pela hora da execução, mas pela sua presença como profissional dentro daquele projeto que vai trazer aquela solução que é a sua assinatura, que é a única. Sem estrelismo, sem radicalismo, mas com inteligência, sabendo que a sua perspicácia sobre design é única e ninguém rouba isso de você, e o cliente que está fazendo o trabalho com você tem que entender isso, tem que ter confiança e se ele quiser trabalhar assim, se não quiser, não tem problema também, né? Vai ter algum outro profissional que vai acabar casando ali com aquilo que ele entende como melhor para ele. Beleza? Talvez esse papo seja mais pra fazer num bar, né? Tomando uma breja. Não sei. Deu pra entender? Deixa aí nos comentários se deu pra entender ou não. Curte o vídeo, se inscreva no canal. Se você tá escutando pelo Spotify, pela Disney, pela Apple, segue a gente, favorita também, porque isso é super importante. Valorize a sua visão como designer. Treine bastante, estude bastante, porque só assim você vai conseguir evoluir nessa parte. O Pitacos do TIFF acontece às quintas-feiras, a partir das 8 horas no YouTube, então se inscreva lá no canal e participe ao vivo, né? Porque tem convidados também muito legais, onde você pode enviar as perguntas ao vivo. Toda quinta-feira tem episódio também no Spotify e nas outras plataformas, beleza? Então vou indo nessa. Estuda aí, galuxo, estuda aí, galuxa. Um forte abraço, até o próximo episódio do Pitacos do TIFF. Valeu, até mais, fui!